suprema esperanza de la tierra, oh buen Jesús, a quien desde la cuna iluminó la caridad doméstica, oh María, riquísima de gracia y única en el sagrado privilegio de amamantar al Hijo de Dios vivo y de cubrirlo de amorosos besos. Oh José, destinado entre los hombres para custodio de la Virgen Madre, y que fuiste llamado por el niño con el nombre dulcísimo de Padre. Gloria a ti, Jesucristo, que te hiciste obediente a tus padres terrenales, y gloria igual con el Divino Espíritu a la deidad de tu celeste Padre. Amoris Laetitia, a alegria do amor, sobre o amor na família. Exortação apostólica pós-sinodal do Sumo Pontífice Francisco. Edições Loyola, canal Le Conde. Para os ouvintes, caso queiram acompanhar a leitura, há o link no descritivo. E caso vocês gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram participar do que aqui acontece e contribuir, isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha, também PayPal. É possível também auxiliar o canal comprando livros através da lista de desejos da Amazon. Diversos são os livros e possibilidades lá. Caso tenha algum que você queira e lá não esteja, basta solicitá-lo, seja via comentários ou e-mail. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. As assinaturas são mensais, podem ser canceladas a qualquer momento, começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. Muito obrigada pela presença, a todos que fazem parte, muito obrigada por todas as contribuições, de qualquer maneira, qualquer centavo é muito, muito importante e muito válido. E eu também peço para que, é claro, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos abençoe, meus caros. Seguimos para o capítulo 7, reforçar a educação dos filhos. Os pais incidem sempre, para o bem ou para o mal, no desenvolvimento moral dos seus filhos. Consequentemente, o melhor é aceitarem esta responsabilidade inevitável e realizarem-na de modo consciente, entusiasta, razoável e apropriado. Uma vez que esta função educativa das famílias é tão importante e se tornou muito complexa, quero deter-me de modo especial neste ponto. Onde estão os filhos? A família não pode renunciar a ser lugar de apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de reivindicar os seus métodos e encontrar novos recursos. Precisa considerar a que realidade quer expor os seus filhos. Para isso, não se deve deixar de se interrogar sobre quem se ocupa de lhes oferecer diversão e entretenimento. Que conteúdo entra em suas casas através da televisão, do computador e dos celulares, e quem os entrega para que os guie nos seus tempos livres. Só os momentos que passamos com eles, falando com simplicidade e carinho das coisas importantes e as possibilidades sadias que criamos para ocuparem o seu tempo, permitirão evitar uma nociva invasão. Sempre faz falta a vigilância. O abandono nunca é sadio. Os pais devem orientar e alertar as crianças e os adolescentes para saberem enfrentar situações onde possa haver risco, por exemplo, de agressões, abuso ou consumo de droga.
A obsessão, porém, não é educativa. A obsessão, porém, não é educativa. E também não é possível ter o controle de todas as situações em que o filho poderá chegar a encontrar-se. Vale aqui o princípio de que o tempo é superior ao espaço, isto é, trata-se mais de gerar processos que de dominar espaços. Se um progenitor está obcecado com saber onde está o seu filho e controlar todos os seus movimentos, procurará apenas dominar o seu espaço, mas desta forma não o educará, não o reforçará e não o preparará para enfrentar os desafios. O que interessa, acima de tudo, é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. Só assim este filho terá em si mesmo os elementos de que precisa para saber defender-se e agir com inteligência e cautela em circunstâncias difíceis. Assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem está neste momento, mas onde se encontra em sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções, dos seus objetivos, dos seus desejos, do seu projeto de vida. Por isso, eis as perguntas que faço aos pais. Procuramos compreender onde os filhos verdadeiramente estão no seu caminho? Sabemos onde está realmente a sua alma? E, sobretudo, queremos sabê-lo? Se a maturidade fosse apenas o desenvolvimento de algo já contido no código genético, quase nada poderíamos fazer. Mas não é. A prudência, o reto juízo e a sensatez não dependem de fatores puramente quantitativos de crescimento, mas de toda uma cadeia de elementos que se sintetizam no íntimo da pessoa, mais exatamente no centro da sua liberdade. É inevitável que cada filho nos surpreenda com os projetos que brotam desta liberdade, que rompa os nossos esquemas, e é bom que isto aconteça. A educação envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis, que, nas encruzilhadas, saibam optar com sensatez e inteligência. Pessoas que compreendam sem reservas que a sua vida e a vida da sua comunidade estão nas suas mãos e que esta liberdade é um dom imenso. A formação ética dos filhos. Os pais necessitam também da escola para assegurar uma instrução de base aos seus filhos, mas a formação moral deles nunca a podem delegar totalmente. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental: crer que os próprios pais são dignos de confiança. Isto constitui uma responsabilidade educativa. Com o carinho e o testemunho, gerar confiança nos filhos, inspirar-lhes um respeito amoroso. Quando um filho deixa de sentir que é preciso para seus pais, embora imperfeito, ou deixa de notar que nutrem uma sincera preocupação por ele, isto cria feridas profundas que causam muitas dificuldades no seu amadurecimento. Esta ausência, este abandono afetivo provoca um sofrimento mais profundo do que a eventual correção recebida por uma má ação. A tarefa dos pais inclui uma educação da vontade e um desenvolvimento de hábitos bons e tendências afetivas para o bem. Isto implica que se apresentem como desejáveis os comportamentos a aprender e as tendências a fazer maturar. Mas trata-se sempre de um processo que vai da imperfeição para uma plenitude maior. O desejo de se adaptar à sociedade ou ao hábito de renunciar a uma satisfação imediata para se adequar a uma norma e garantir uma boa convivência já é em si mesmo um valor inicial que cria disposições para se elevar depois rumo a valores mais altos, e a formação moral deveria realizar-se sempre com métodos ativos e com um diálogo educativo que integre a sensibilidade e a linguagem própria dos filhos. Além disso, esta formação deve ser realizada de forma indutiva, de modo que o filho possa chegar a descobrir por si mesmo a importância de determinados valores, princípios e normas, em vez de os impor como verdades indiscutíveis. Para agir bem, não basta julgar de modo adequado ou saber com clareza o que se deve fazer, embora isso seja prioritário. Com efeito, muitas vezes somos incoerentes com as nossas próprias convicções, mesmo quando são sólidas. Há ocasiões em que, por mais que a consciência nos dite determinado juízo moral,
Tem mais poder outras coisas que nos atraem. Isso acontece se não conseguirmos que o bem individuado pela mente se radique em nós como uma profunda inclinação afetiva, como um gosto pelo bem que pese mais do que os outros atrativos e nos faça perceber que aquilo que individuamos como bem é tal também para nós, aqui e agora. Uma formação ética válida implica mostrar à pessoa como é conveniente para ela mesma agir bem. Muitas vezes hoje é ineficaz pedir algo que exija esforço e renúncias, sem mostrar claramente o bem que se poderia alcançar com isso. É necessário maturar hábitos. Os próprios hábitos adquiridos em criança têm uma função positiva, ajudando a traduzir em comportamentos externos sadios e estáveis os grandes valores interiorizados. Uma pessoa pode possuir sentimentos sociáveis e uma boa disposição para com os outros, mas se não foi habituada durante muito tempo, por insistência dos adultos, a dizer, por exemplo, por favor, com licença, obrigado, a tal boa disposição interior não se traduzirá facilmente nestas expressões. O fortalecimento da vontade e a repetição de determinadas ações constroem a conduta moral. Mas sem a repetição consciente, livre e elogiada de determinados comportamentos bons, nunca se chega a educar tal conduta. As motivações ou a atração que sentimos por um determinado valor não se tornam uma virtude sem estes atos adequadamente motivados. A liberdade é algo de grandioso, mas podemos perdê-la. A educação moral é cultivar a liberdade através de propostas, motivações, aplicações práticas, estímulos, prêmios, exemplos, modelos, símbolos, reflexões, exortações, revisões do modo de agir e diálogos que ajudem as pessoas a desenvolver aqueles princípios interiores estáveis que movem a praticar espontaneamente o bem. A virtude é uma convicção que se transformou em um princípio interior e estável do agir. Assim, a vida virtuosa constrói a liberdade, fortifica-a e educa-a, evitando que a pessoa se torne escrava de inclinações compulsivas, desumanizadoras e antissociais. Com efeito, a própria dignidade humana exige que cada um proceda segundo a própria consciência e por livre adesão, ou seja, movido e induzido pessoalmente desde dentro. O valor da sanção como estímulo. De igual modo, é indispensável sensibilizar a criança e o adolescente para se darem conta de que as más ações têm consequências. É preciso despertar a capacidade de colocar-se no lugar do outro e sentir pesar pelo seu sofrimento originado pelo mal que lhe fez. Algumas sanções aos comportamentos antissociais agressivos podem parcialmente cumprir essa finalidade. É importante orientar a criança com firmeza para que peça perdão e repare o mal causado aos outros. Quando o percurso educativo mostra os seus frutos em um amadurecimento da liberdade pessoal, a dado momento o próprio filho começará a reconhecer com gratidão que foi bom para ele crescer em uma família e também suportar as exigências impostas por todo o processo formativo. A correção é um estímulo, quando, ao mesmo tempo, se apreciam e reconhecem os esforços, e quando o filho descobre que os seus pais conservam viva uma paciente confiança. Uma criança corrigida com amor sente que foi levada em consideração, percebe que é alguém, dá-se conta de que seus pais reconhecem as suas potencialidades. Isto não exige que os pais sejam irrepreensíveis, mas que saibam reconhecer com humildade os seus limites e mostrem o seu esforço pessoal por ser melhores. Mas um testemunho de que os filhos precisam da parte dos pais é que estes, os pais, não se deixem levar pela ira. Não se deixem levar pela ira. O filho que comete uma má ação deve ser corrigido, mas nunca como um inimigo ou como alguém sobre quem se descarrega a própria agressividade. Além disso, um adulto deve reconhecer que algumas más ações têm a ver com fragilidades e os limites próprios da idade. Por isso, seria nociva uma atitude constantemente punitiva, porque não ajudaria a notar a diferente gravidade das ações e provocaria desânimo e exasperação. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos.
Condição fundamental é que a disciplina não se transforme em uma mutilação do desejo. Condição fundamental é que a disciplina não se transforme em uma mutilação do desejo, mas se torne um estímulo para ir sempre mais além. Como integrar disciplina e dinamismo interior? Como fazer para que a disciplina seja o limite construtivo do caminho que uma criança deve empreender e não um muro que a aniquile ou uma dimensão da educação que a iniba? É preciso saber encontrar um equilíbrio entre dois extremos igualmente nocivos. Um seria pretender construir um mundo à medida dos desejos do filho, que cresceria sentindo-se sujeito de direitos, mas não de responsabilidades. E o outro extremo seria levá-lo a viver sem consciência da sua dignidade, da sua identidade singular e dos seus direitos, torturado pelos deveres e submetido à realização dos desejos alheios. Realismo paciente. A educação moral implica pedir a uma criança ou a um jovem apenas as coisas que não representem para eles um sacrifício desproporcionado, exigir-lhes apenas a dose de esforço que não provoque ressentimento ou ações puramente forçadas. O percurso normal é propor pequenos passos que possam ser compreendidos, aceitos e apreciados, e impliquem uma renúncia proporcionada. Caso contrário, pedindo demais, nada se obtém. A pessoa, logo que puder livrar-se da autoridade, provavelmente deixará de praticar o bem. Por vezes, a formação ética provoca desprezo devido a experiências de abandono, desilusão, carência afetiva ou uma má imagem dos pais. Projetam-se sobre os valores éticos as imagens distorcidas das figuras do pai e da mãe, ou as fraquezas dos adultos. Por isso, é preciso ajudar os adolescentes a porem em prática a analogia. Os valores são cumpridos perfeitamente por algumas pessoas muito exemplares, mas também se realizam de forma imperfeita e em diferentes graus. E uma vez que as resistências dos jovens estão muito ligadas a experiências negativas, é preciso ao mesmo tempo ajudá-los a percorrer um itinerário de cura deste mundo interior ferido para poderem ter acesso à compreensão e à reconciliação com as pessoas e com a sociedade. Quando se propõem os valores, é preciso fazê-lo pouco a pouco, avançar de maneira diferente segundo a idade e as possibilidades concretas das pessoas, sem pretender aplicar metodologias rígidas e imutáveis. A psicologia e as ciências da educação, com suas valiosas contribuições, mostram que é necessário um processo gradual para se conseguir mudanças de comportamento e também que a liberdade precisa ser orientada e estimulada, porque, abandonando-a, não se garante a sua maturação. A liberdade efetiva real é limitada e condicionada. Não é uma pura capacidade de escolher o bem, com total espontaneidade. Nem sempre se faz uma distinção adequada entre ato voluntário e ato livre. Uma pessoa pode querer algo de mal com uma grande força de vontade, mas por causa de uma paixão irresistível ou de uma educação deficiente. Neste caso, a sua decisão é fortemente voluntária, não contradiz a inclinação da sua vontade, mas não é livre, porque lhe resulta quase impossível não escolher aquele mal. É o que acontece com um dependente compulsivo de droga. Quando a quer com todas as suas forças. Está tão condicionado que na hora não é capaz de tomar outra decisão. Portanto, a sua decisão é voluntária, mas não livre. Não tem sentido deixá-lo escolher livremente, porque de fato não pode escolher, e expô-lo à droga só aumenta a dependência. Precisa de ajuda dos outros e de um percurso educativo. A vida familiar como contexto educativo. A família é a primeira escola dos valores humanos, na qual se aprende o bom uso da liberdade. Há inclinações maturadas na infância que impregnam o íntimo de uma pessoa e permanecem toda a vida como uma inclinação favorável a um valor ou como uma rejeição espontânea de certos comportamentos. Muitas pessoas atuam a vida inteira de uma determinada forma, porque consideram válida tal forma de agir, que assimilaram desde a infância, como que por osmose. Fui ensinado assim,
Isto é o que me inculcaram. No âmbito familiar, pode-se aprender também a discernir criticamente as mensagens dos vários meios de comunicação. Muitas vezes, infelizmente, alguns programas televisivos ou algumas formas de publicidade incidem negativamente e enfraquecem valores recebidos na vida familiar. Na época atual, em que reina a ansiedade e a pressa tecnológica, uma tarefa importantíssima das famílias é educar para a capacidade de esperar. Não se trata de proibir as crianças de jogarem com os dispositivos eletrônicos, mas de encontrar a forma de gerar nelas a capacidade de diferenciarem as diversas lógicas e não aplicarem a velocidade digital a todas as áreas da vida. O adiantamento não é negar o desejo, mas retardar a sua satisfação. Quando as crianças ou os adolescentes não são educados para aceitar que algumas coisas devem esperar, tornam-se prepotentes, submetem tudo à satisfação das suas necessidades imediatas e crescem com o vício do tudo e imediatamente. Este é um grande engano que não favorece a liberdade, antes intoxica-a. Ao contrário, quando se educa para aprender a adiar algumas coisas e esperar o momento oportuno, ensina-se o que significa ser senhor de si mesmo, autônomo face aos seus próprios impulsos. Assim, quando a criança experimenta que pode cuidar de si mesma, enriquece a própria autoestima. Ao mesmo tempo, isto ensina-lhe a respeitar a liberdade dos outros. Naturalmente, isto não significa pretender que as crianças ajam como adultos, mas também não se deve subestimar a sua capacidade de crescer na maturação de uma liberdade responsável. Em uma família sã, esta aprendizagem realiza-se de forma normal, através das exigências da convivência. A família é o âmbito da socialização primária, porque é o primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, a escutar, partilhar, suportar, respeitar, ajudar, conviver. A tarefa educativa deve levar a sentir o mundo e a sociedade como ambiente familiar. É uma educação para saber habitar mais além dos limites da própria casa. No contexto familiar, ensina-se a recuperar a proximidade, o cuidado, a saudação. É lá que se rompe o primeiro círculo do egoísmo mortífero, fazendo-nos reconhecer que vivemos junto de outros, com outros, que são dignos da nossa atenção, da nossa gentileza, do nosso afeto. Não há vínculo social sem esta primeira dimensão cotidiana, quase microscópica, conviver na proximidade, cruzando-nos nos vários momentos do dia, preocupando-nos com o que interessa a todos, socorrendo-nos mutuamente nas pequenas coisas do dia a dia. A família tem de inventar todos os dias novas formas de promover o reconhecimento mútuo. No ambiente familiar, é possível também repensar os hábitos de consumo, cuidando juntos da casa comum. Abre aspas. A família é a protagonista de uma ecologia integral, porque constitui o sujeito social primário, que contém no seu interior os dois princípios base da civilização humana sobre a Terra, o princípio da comunhão e o princípio da fecundidade. Fecha aspas. De igual modo, podem ser muito educativos os momentos difíceis e duros da vida familiar. É o que acontece, por exemplo, quando chega uma doença. Porque, diante da doença, até em família, surgem dificuldades, por causa da debilidade humana. Mas, em geral, o tempo da enfermidade faz aumentar o tempo dos vínculos familiares. Uma educação que negligencia a sensibilidade pela doença humana torna árido o coração e deixa os jovens anestesiados em relação ao sofrimento do próximo, incapazes de se confrontar com o sofrimento e de viver a experiência do limite. O encontro educativo entre pais e filhos pode ser facilitado ou prejudicado pelas tecnologias de comunicação e distração cada vez mais sofisticadas. Bem utilizadas, podem ser úteis para pôr em contato os membros da família que vivem longe. Os contatos podem ser frequentes e ajudar a resolver dificuldades, mas deve ficar claro que não substituem nem preenchem a necessidade do diálogo mais pessoal e profundo, que requer o contato físico, ou pelo menos a voz da outra pessoa. Sabemos que às vezes estes meios afastam em vez de aproximar, como quando, na hora da refeição, cada um está concentrado no seu celular
ou quando um dos cônjuges adormece à espera do outro que passa horas entretido com algum dispositivo eletrônico. Na família, também isto deve ser motivo de diálogo e de acordos que permitam dar prioridade ao encontro dos seus membros sem cair em proibições insensatas. Em todo caso, não se podem ignorar os riscos das novas formas de comunicação para as crianças e os adolescentes, chegando às vezes a torná-los apáticos, desligados do mundo real. Este autismo tecnológico expõe-nos mais facilmente às manipulações daqueles que procuram entrar na sua intimidade com interesses egoístas. Mas também não é bom que os pais se tornem seres onipotentes para seus filhos, de modo que estes só poderiam confiar neles porque assim impedem um processo adequado de socialização e amadurecimento afetivo. Para tornar eficaz o prolongamento da paternidade e da maternidade para uma realidade mais ampla, as comunidades cristãs são chamadas a dar o seu apoio à missão educativa das famílias, particularmente através da catequese de iniciação. Para favorecer uma educação integral, precisamos reavivar a aliança entre a família e a comunidade cristã. O Sínodo quis destacar a importância das escolas católicas, que desempenham uma função vital na assistência aos pais no seu dever de educar os filhos. As escolas católicas deveriam ser encorajadas na sua missão de ajudar os alunos a crescer como adultos maduros que podem ver o mundo através do olhar de amor de Jesus e que compreendem a vida como um chamamento ao serviço de Deus. Para isso, há que se afirmar com determinação a liberdade da Igreja de ensinar a sua doutrina e o direito à objeção de consciência por parte dos educadores. Sim à educação sexual. O Concílio Vaticano II apresenta a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente, oferecida às crianças e adolescentes à medida que vão crescendo e tendo em conta os progressos da psicologia, pedagogia e didática. Deveríamos perguntar-nos se as nossas instituições educativas assumiram este desafio. É difícil pensar na educação sexual em um tempo em que se tende a banalizar e empobrecer a sexualidade. Só se poderia entender no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua. Assim, a linguagem da sexualidade não acabaria tristemente empobrecida, mas esclarecida. É possível cultivar o impulso sexual em um percurso de conhecimento de si mesmo e no desenvolvimento de uma capacidade de autodomínio, que podem ajudar a trazer à luz capacidades preciosas de alegria e encontro amoroso. A educação sexual oferece informação, mas sem esquecer que as crianças e os jovens ainda não alcançaram plena maturidade. A informação deve chegar no momento apropriado e de forma adequada à fase em que vivem. Não é útil saturá-los de dados, sem o desenvolvimento do sentido crítico, perante uma invasão de propostas, perante a pornografia descontrolada e a sobrecarga de estímulos que podem mutilar a sexualidade. Os jovens devem poder dar-se conta de que são bombardeados por mensagens que não procuram o seu bem, o seu amadurecimento. Faz falta ajudá-los a identificar e procurar as influências positivas, ao mesmo tempo que se afastam de tudo o que desfigura a sua capacidade de amar. De igual modo, devemos aceitar que a necessidade de uma linguagem nova e mais adequada apresenta-se, antes de tudo, no momento de introduzir as crianças e os adolescentes ao tema da sexualidade. Tem um valor imenso uma educação sexual que prime por um são pudor. Tem um valor imenso uma educação sexual que prime por um são pudor, embora hoje alguns considerem que é questão de outros tempos. É uma defesa natural da pessoa que resguarda a sua interioridade e evita ser transformada em mero objeto. Sem o pudor, podemos reduzir o afeto e a sexualidade a obsessões que nos concentram apenas nos órgãos genitais, em práticas doentias que deformam a nossa capacidade de amar e em várias formas de violência sexual que nos levam a ser tratados de forma desumana ou a prejudicar os outros. Frequentemente, a educação sexual concentra-se no convite a proteger-se, procurando um sexo seguro. Estas expressões transmitem uma atitude negativa a respeito da finalidade procriadora natural da sexualidade, como se um possível filho fosse um inimigo de que é preciso proteger-se.
Deste modo, promove-se a agressividade narcisista em vez do acolhimento. É irresponsável qualquer convite aos adolescentes para que brinquem com seus corpos e desejos, como se tivessem a maturidade, os valores, o compromisso mútuo e os objetos próprios do matrimônio. Assim, são levianamente encorajados a utilizar a outra pessoa como objeto de experiências para compensar carências e grandes limites. É importante, pelo contrário, ensinar um percurso pelas diversas expressões do amor, o cuidado mútuo, a ternura respeitosa, a comunicação rica de sentido. Com efeito, tudo isto prepara para uma doação íntegra e generosa de si mesmo, que se expressará depois de um compromisso público, na entrega dos corpos. Tudo isso prepara para uma doação íntegra e generosa de si mesmo, que se expressará depois de um compromisso público, na entrega dos corpos. Assim, a união sexual no matrimônio aparecerá como sinal de um compromisso totalizante, enriquecido por todo o caminho anterior. É preciso não enganar os jovens, levando-os a confundir os planos. A atração cria, por um momento, a ilusão de união, mas sem amor, tal união deixa os desconhecidos tão separados como antes. A linguagem do corpo requer uma aprendizagem paciente que permita interpretar e educar os próprios desejos em ordem a uma entrega de verdade. Quando se pretende entregar tudo de uma vez, é possível que não se entregue nada. Uma coisa é compreender as fragilidades da idade ou as suas confusões. Outra é encorajar os adolescentes a prolongarem a imaturidade da sua forma de amar. Mas quem fala hoje destas coisas? Quem é capaz de tomar os jovens a sério? Quem os ajuda a preparar-se seriamente para um amor grande e generoso? Não se toma a sério a educação sexual. A educação sexual deveria incluir também o respeito e a valorização da diferença, que mostra a cada um a possibilidade de superar o confinamento nos próprios limites para se abrir à aceitação do outro. Para além de compreensíveis dificuldades que cada um possa viver, é preciso ajudar a aceitar o seu corpo como foi criado. Porque uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se em uma lógica, por vezes sutil, de domínio sobre a criação. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo, na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Assim, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer-se mutuamente. Só perdendo o medo à diferença é que uma pessoa pode chegar a libertar-se da imanência do próprio ser e do êxtase por si mesmo. A educação sexual deve ajudar a aceitar o próprio corpo, de modo que a pessoa não pretenda cancelar a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. Também não se pode ignorar que, na configuração do próprio modo de ser, feminino ou masculino, não confluem apenas fatores biológicos ou genéticos, mas uma multiplicidade de elementos que têm a ver com o temperamento, a história familiar, a cultura, as experiências vividas, a formação recebida, as influências de amigos, familiares e pessoas admiradas, e outras circunstâncias concretas que exigem um esforço de adaptação. É verdade que não podemos separar o que é masculino e feminino da obra criada por Deus, que é anterior a todas as nossas decisões e experiências, e na qual existem elementos biológicos que é impossível ignorar. Mas também é verdade que o masculino e o feminino não são qualquer coisa de rígido. Por isso é possível, por exemplo, que o modo de ser masculino do marido possa adaptar-se de maneira flexível à condição laboral da esposa. O fato de assumir tarefas domésticas ou alguns aspectos da criação dos filhos não o torna menos masculino e nem significa um fracasso, uma capitulação ou uma vergonha. É preciso ajudar as crianças a aceitar como normais estes intercâmbios sadios, que não tiram dignidade alguma à figura paterna. A rigidez torna-se um exagero do masculino ou do feminino,
e não educa as crianças e os jovens para a reciprocidade encarnada nas condições reais do matrimônio. Tal rigidez, por seu lado, pode impedir o desenvolvimento das capacidades de cada um, tendo-se chegado ao ponto de considerar pouco masculino dedicar-se à arte ou à dança e pouco feminino desempenhar alguma tarefa de chefia. Graças a Deus isto mudou, mas, em alguns lugares, certas ideias inadequadas continuam a condicionar a legítima liberdade e a mutilar o autêntico desenvolvimento da identidade concreta dos filhos e das suas potencialidades. Transmitir a fé. A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso da transmissão de fé, que se vê dificultado pelo estilo da vida atual, pelos horários do trabalho, pela complexidade do mundo atual, onde muitos têm um ritmo frenético para poder sobreviver. Apesar disso, a família deve continuar a ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a servir o próximo. Isto começa no batismo, no qual, como dizia Santo Agostinho, as mães que levam seus filhos cooperam no parto santo. Depois, tem início o percurso de crescimento desta nova vida. A fé é dom de Deus, recebido no batismo, e não o resultado de uma ação humana. A fé é dom de Deus, recebido no batismo, e não resultado de uma ação humana. Mas os pais são instrumentos de Deus para a sua maturação e desenvolvimento. Por isso, é bonito quando as mães ensinam os filhos pequenos a enviar um beijo a Jesus ou a Nossa Senhora. Quanta ternura há nisso! Naquele momento, o coração das crianças transforma-se em um lugar de oração. A transmissão da fé pressupõe que os pais vivam a experiência real de confiar em Deus, de procurá-lo, de precisar dele, porque só assim uma geração conta a outra as tuas obras, de Deus. Anunciam as tuas maravilhas. E cada pai contará a seus filhos teus gestos de amor sempre fiel. Isto requer que imploremos a ação de Deus nos corações, aonde não podemos chegar. O grão de mostarda, semente tão pequenina, transforma-se em um grande arbusto. E deste modo, reconhecemos a desproporção entre a ação e o seu efeito. Sabemos assim que não somos proprietários do dom, mas seus solícitos administradores. Entretanto, o nosso esforço criativo é uma oferta que nos permite colaborar com a iniciativa divina. Por isso, tenha-se o cuidado de valorizar os casais, as mães e os pais, como protagonistas ativos da catequese. A catequese familiar serve de grande ajuda, como método eficaz para formar os jovens pais e para os tornar conscientes da sua missão de evangelizadores da própria família. A educação na fé sabe adaptar-se a cada filho, porque os recursos aprendidos ou as receitas às vezes não funcionam, e as crianças precisam de símbolos, gestos, narrações. Os adolescentes habitualmente entram em crise com a autoridade e com as normas, pelo que é conveniente estimular as suas experiências pessoais de fé e oferecer-lhes testemunhos luminosos que se imponham simplesmente pela sua beleza. Os pais, que querem acompanhar a fé dos filhos, estão atentos às suas mudanças, porque sabem que a experiência espiritual não se impõe, mas propõe-se à sua liberdade. É fundamental que os filhos vejam de maneira concreta que, para os seus pais, a oração é realmente importante. Por isso, os momentos de oração em família e as expressões da piedade popular podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e todos os discursos. Quero exprimir a minha gratidão de forma especial a todas as mães que rezam incessantemente, como fazia Santa Mônica, pelos filhos que se afastaram de Cristo. O exercício de transmitir aos filhos a fé, no sentido de facilitar a sua expressão e crescimento, permite que a família se torne evangelizadora e espontaneamente comece a transmiti-la a todos os que se aproximam dela, e mesmo fora do próprio ambiente familiar. Os filhos que crescem em famílias missionárias frequentemente tornam-se missionários, se os pais sabem viver esta tarefa de uma maneira tal que os outros os sintam vizinhos e amigos, de tal modo que os filhos cresçam neste estilo de relação com o mundo, sem renunciar à sua fé nem às suas convicções.
Lembremo-nos de que o próprio Jesus comia e bebia com os pecadores, podia deter-se a conversar com a samaritana e receber de noite Nicodemos. Deixava ungir os seus pés por uma mulher prostituta e não hesitava em tocar os doentes. E o mesmo faziam os seus apóstolos, que não eram pessoas que desprezavam os outros, fechadas em pequenos grupos de eleitos, isoladas da vida do seu povo. Enquanto as autoridades os perseguiam, eles gozavam da simpatia de todo o povo. A família constitui-se como protagonista da ação pastoral através do anúncio explícito do Evangelho e da herança de múltiplas formas de testemunho, a solidariedade para com os pobres, a abertura à diversidade das pessoas, a preservação da criação, a solidariedade moral e material para com as demais famílias, principalmente para com as mais necessitadas, o esforço pela promoção do bem comum, também mediante a transformação das estruturas sociais injustas, a partir do espaço no qual ela vive, pondo em prática as obras de misericórdia corporais e espirituais. Isso deve ser feito no contexto da convicção mais preciosa dos cristãos, o amor do Pai que nos sustenta e faz crescer, manifestado no dom total de Jesus Cristo, vivo no meio de nós, que nos torna capazes de enfrentar unidos todas as tempestades e todas as etapas da vida. E no coração de cada família deve ressoar também o querigma, a tempo e fora de tempo, para iluminar o caminho. Todos deveríamos poder dizer, a partir da vivência nas nossas famílias: nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Só a partir desta experiência é que a pastoral familiar poderá conseguir que as famílias sejam simultaneamente igrejas domésticas e fermento evangelizador na sociedade.